Olá, estamos de volta. Hoje, sexta-feira, o Resenha do Cangaço, de volta ao estúdio. A semana passada nós estivemos em Belo Horizonte, mais precisamente na cidade de Ribeirão das Neves, área metropolitana de Belo Horizonte, onde fizemos uma visita a João Souto, filho do casal ex-cangaceiros Moreno e Durvinha. João lançou esse livro aqui, contando a história dos seus pais durante o período em que eles estiveram junto ao bando de Lampião. E o programa já foi ao ar. Eu quero agradecer a receptividade que nós tivemos na casa de João Souto, da sua esposa, do seu filho. E o depoimento de João tem sido muito importante para que o nosso público possa conhecer um pouco da trajetória histórica dos seus pais, Moreno e Durvinha. E hoje nós iremos conversar sobre um outro tema. E temos aqui como convidado Ivanaldo Fernandes. Seja bem-vindo, Ivanaldo. Tudo bem, Lemuel? Eu queria agradecer a oportunidade para a gente estar aqui conversando e discutindo de um assunto tão comum e tão relacionado com o nosso Nordeste, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Ivanaldo, antes de começarmos no ponto central do nosso programa de hoje, que é o seu documentário, eu queria saber como é que você entrou nesse mundo do cangaço, não no sentido dele ser cangaceiro, mas no mundo do cangaço da história. Como foi? Quem futucou a onça? Vamos lá. Vamos contar a historinha completa, né? Como bom moçoroense, bom nordestino, a gente sempre alimentou essa curiosidade sobre o cangaço, sobre esses nossos causos nordestinos. E eu, aluno, né? Aluno de história, lá do Dom Bosco, nos idos da década de 80, aluno de Lemuel Rodrigues, né? Lemuel já falava lá na década no final da década de 80, início da década de 90, sobre o cangaço. Nos levava para visitar o museu, contava aquelas histórias e aquilo foi alimentando uma curiosidade que mais para frente, essa sementinha foi plantada lá por Lemuel, mais para frente na vida profissional, a gente trabalhando na Petrobras teve acesso e contato com dois outros incentivadores dessa temática, que foi Quidelmi e Geraldo Maia. Trabalhava na Petrobras com Quidelmi, com Geraldo Maia, e a gente conversava sobre esses assuntos. E esse gosto pelo cangaço, esse gosto pela história de Mossoró, por esse acontecimento especificamente que ocorreu aqui na cidade, foi alimentando a minha curiosidade. Eu conversava sempre com Quidelmi, com Geraldo Maia, e se alimentava sempre o desejo de contar essa história, de dar mais detalhes sobre essa história. Então foi aí lá no início, Lemuel Rodrigues, nosso professor, um excelente professor, vale salientar, estou aqui levantando a bola dele, né? Tive até a vontade de fazer história, cheguei a cursar história, né, na faculdade, mas aí a vida profissional nos levou por outro caminho, não terminei a história, mas sempre alimentei, né, o desejo, o gosto e o interesse pela história. Então, o início foi esse, a gente conseguiu aí trabalhar um projeto, a gente fez um projeto e colocou na Lei Paulo Gustavo e a gente conseguiu realizar essa pesquisa e realizar esse documentário. O Ivanaldo, ele fez um documentário muito bom e já fizemos inclusive um pré-lançamento desse documentário e hoje nós o trouxemos aqui ao nosso Resenha do Cangaço, nosso podcast, para falar um pouco do documentário, da proposta, de como surgiu a ideia de fazer o documentário de dentro do bando. Como surgiu e por que a escolha de você trabalhar o Diário do Coronel Antônio Gugel? Esse Diário do Coronel Gugel aqui, que vocês estão vendo, que foi relançado por mim e por Geraldo Maia. Eu digo relançado porque antes dessa edição outros autores já haviam lançado e nós fizemos o lançamento do Diário do Coronel Antônio Gugel. E é em cima do Diário do Coronel Antônio Gugel que Ivanaldo produziu o seu documentário. Coincidentemente, o lançamento do documentário bateu com o lançamento do livro e é uma casadinha muito interessante. Ivanaldo,
Como surgiu a ideia de produzir esse documentário? Olha só, o cangaço ele tem um interesse muito grande ainda, né? Apesar de a gente já estar próximo ao centenário, né, do acontecimento em Mossoró, e o cangaço em si, ele já tem mais de 100 anos aí, ele ainda desperta muito interesse, né? Então, conversando lá atrás, como a gente falou com o Kidelmi, com o Geraldo, Kidelmi uma vez me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, olha, depois das imagens de Benjamin Abraão, o segundo documento mais importante para o cangaço é o Diário do Coronel Gugel, né? A partir daí eu comecei a estudar essa história do coronel, e as imagens de Benjamin Abraão talvez seja a peça cinematográfica sobre o cangaço. A gente já tem diversos filmes, diversas histórias contadas, né? Mas talvez a peça cinematográfica mais interessante sobre o cangaço é o Baile Perfumado. É o filme da história de Benjamin Abraão Boto, né? Que conta lá a história que ele, né, teve a participação de gravar aquele filme, e toda aquela história de que o filme foi proibido, e muito tempo depois essas imagens não foram completamente recuperadas, né? Então, essa parte, ela tem um registro histórico, né? E o Diário do Coronel Antônio Gugel, eu vi que não. O Diário do Coronel Antônio Gugel, ele já tinha vários registros em vários livros sobre o cangaço. A gente tem o registro do diário, né? Tem o Raimundo Soares de Brito que faz na íntegra esse diário. Agora, o resgate por Geraldo, que teve o acesso a mais uma parte do diário que vocês resgataram aí nesse novo livro. E eu via que vejo ainda que cinematograficamente a história é uma história muito completa, muito rica, e ela ainda não está retratada. Na verdade, o nosso desejo é transformar isso num filme, né? Só que um filme tem uma produção muito mais cara, muito mais dispendiosa, e a gente não tem ainda o recurso para a gravação desse filme. Então a gente conseguiu o recurso para realizar o documentário, a gente fez o estudo, revisitou a história e trouxe, para quem tiver interesse, a história contada desses 13 dias que o Coronel Antônio Gugel teve sequestrado junto com o bando. Então a gente acredita que esse pedaço da história do cangaço, esse pedaço da história muito relacionada com Mossoró, é uma história muito interessante do cangaço, que tem condições de cinematograficamente a gente fazer um trabalho muito bom e muito rico, tanto para o cangaço como para a curiosidade, para quem gosta desse universo que é o universo nordestino, o universo do cangaço, essa bravura do povo da nossa gente, da nossa terra. Vanaldo, quem leu o diário, ou quem ainda vai ler o diário, bem como quem vai ainda assistir o documentário, e eu faço essa pergunta porque eu já vi uma parte do documentário que nós assistimos juntos, e também li o diário, né? Como é que a gente pode entender, o leitor pode entender, por exemplo, a entrada de Lampião em Mossoró, né, a partir do diário? Lendo o diário, dá para entender o processo que levou à chegada, não a construção lá com Isaías Ruda, lá no Ceará, não, mas do sequestro do coronel, a passagem de Mossoró, o diário e o documentário são suficientes para que o leitor ou quem vai assistir o documentário compreender a passagem do bando de Lampião em Mossoró? É muito pertinente a sua pergunta, porque é o seguinte, muita gente querendo desmerecer a importância de Mossoró para o cangaço, às vezes diz assim, Lampião nem entrou em Mossoró, né? A gente escuta muito isso, Lampião não entrou em Mossoró. E o diário é uma prova de que Lampião esteve em Mossoró, né? Os relatos e o registro que o coronel faz no seu dia a dia junto com o bando é uma prova cabal que não deixa dúvida de que Lampião estava à frente do bando que tentou invadir Mossoró. Então, o dia a dia que ele destaca a partir do dia 12, um dia antes da invasão a Mossoró,
até o dia 25, que foram os 13 dias que ele ficou junto com o bando, ele destaca o dia a dia dessa passagem. Então, o episódio de Mossoró, né, o episódio de Mossoró está claramente descrito no diário. Então, quem não tiver lido ainda, quem não viu ainda o documentário, pode assistir o documentário e ler detalhadamente o livro, né? Para que vocês tenham noção do que foi, do que é que está retratado. O coronel, ele registra passo a passo o caminho que Lampião fez para entrar em Mossoró e também depois, né? Uma das coisas que nos motivou a fazer esse documentário é que a gente tem o Chuva de Bala há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, a população moçoroense, ela vê o pedaço da história contada apenas por um caminho, por uma ótica. Então, o Chuva de Bala ela não é a história completa. O Chuva de Bala é só aquele momento do ataque a Mossoró. Então, a história é muito mais completa do que o espetáculo. Então, há 20 anos, a história é contada numa só ótica, que é a ótica do Chuva de Bala. A ótica de Tarcísio, que é excelente, não deixa nada, é uma excelente história, mas tem diversos outros aspectos da invasão que a gente tentou resgatar para que essa história não se perca, né? Então, registros do livro de Raul, do livro de Sérgio, do próprio livro de Raimundo Nonato, a gente tentou resgatar para o documentário para que as pessoas tenham acesso também a coisas que estão além do Chuva de Bala, né? A gente tenta fazer esse resgate para que as pessoas entendam mais sobre a história, entendam mais tudo que aconteceu em Mossoró, entendam mais e tenham noção da importância que foi o diário deixado para quem gosta do cangaço e para quem estuda o cangaço. Eu costumo dizer, Ivanaldo, que existem algumas fontes que eu considero essenciais para entender o cangaço do período lampiônico. O filme do Benjamin Abraão é um, ele esteve com o bando. A entrevista que Lampião deu em Juazeiro ao Otacílio Macedo, esse nome, é outro, ele esteve com o entrevistador. O Diário de Antônio Gugel é outro, que ele esteve com o bando e registrou. E pós-cangaço, a vasta o acervo do documentarista Aderbal Nogueira, que eu considero um dos mais ricos pós-cangaço, né? E uma coisa me chamou a atenção, eu conversando com a escritura aqui, falando sobre o comportamento de Lampião com o sequestrado, né? Em nenhum momento o coronel Antônio Gugel diz ou retrata algum tipo de violência que ele havia sofrido. Ao não relatar possíveis violências de Lampião para com ele e outros que estavam com ele, seria uma estratégia de Lampião para mostrar para a posteridade que ele não era um homem tão mau como de fato ele era? Ou será que a gente pode afirmar, a partir do diário, que Lampião era uma pessoa cruel, mas que, em determinados momentos, ele tinha esse lado bom ou mais respeitoso para com suas vítimas? Eu acredito o seguinte, que o bandido, né, eu acredito a Lampião banditismo, não tem como passar pano e a gente desenvolver uma leitura diferente dessa. Lampião era um bandido, mas todo bandido, ele não é 100% bandido. Então Lampião não era 100% bandido. Então o momento em que ele esteve com o coronel, ele não demonstrou para o coronel as barbaridades que a gente conhece e tem relatos que ele cometeu durante o seu período no banditismo. Então eu acredito que no documentário está registrado isso. Na verdade, quem comenta sobre isso é o nosso professor Marcílio, da universidade. Ele diz uma coisa muito, muito importante. Ele diz que o diário é apenas uma versão de um personagem. E ele tem que ser visto como uma versão de um personagem. Então, aquilo que o personagem,
aquela versão que está descrita é a versão que o coronel teve dos fatos. E vale salientar que essa versão é a versão oferecida pelo coronel para a sua publicação. Os fatos que aconteceram em 27, eles só se tornaram público em 1930, 2 anos depois, no jornal carioca, A Notícia. Então, de forma talvez selecionada, o coronel passa para o jornal aquilo que ele achava que deveria passar. Ou o jornal publica aquilo que ele acredita que deveria publicar, né? Quando o Raimundo Soares de Brito vai trazer à tona o diário, quando ele vai escrever o livro, ele tenta o contato com a família e a família passa exatamente o conteúdo que foi passado para o jornal. Mas ninguém consegue comprovar se tinham mais informações, né? O diário ele tem algumas omissões. Omissões propositais ou omissões do que o coronel viu. O coronel, no seu diário, ele não retrata diretamente como aconteceu o combate em Mossoró, porque ele não visualizou o combate em Mossoró. Ele fica lá no Saco, ele fica lá no Alto da Conceição, ele não vem para o embate. E os cangaceiros não mencionam as baixas e não mencionam aquilo que aconteceu realmente em Mossoró. Eles continuam contando vantagem. Então, para o coronel, o que aconteceu em Mossoró é a versão que os cangaceiros passou para ele. Então, ele em nenhum momento ficou sabendo da morte de Jararaca, da morte de Cochete e das baixas. O que está registrado no diário foi a vantagem que os cangaceiros contaram de que tinham matado macacos e paisanos e tinham feito terror em Mossoró. Então, no diário, é uma omissão ou é apenas o que ele viu, né? Pouca gente, assim, não quem estuda, mas a população e a comunidade em geral não tem muito certo o conhecimento do outro cangaceiro que morreu devido ao combate em Mossoró. Que no livro de Raimundo Soares de Brito menciona que é menino de ouro, e no nosso documentário a gente já conta a história completa, não foi menino de ouro, ele teria sido baleado em Mossoró e foi sacrificado já na divisa com o Rio Grande do Norte e Ceará, depois de sair de Mossoró. Então a gente tenta contar, arrumar, porque o cangaço ele já tem muitos estudos, ele já foi muito estudado. A história tá muito bem contada. O que precisa agora são documentos juntando essas peças que foram estudadas na década de 50, na década de 60, na década de 70, recentemente. Eu acredito que quem fez um trabalho muito importante, você já entrevistou aqui, foi o livro de Lúcia, né? Ela faz uma concatenação, um agrupamento de tudo que a gente já descobriu e já estudou sobre a história. Ela consegue arrumar chuva de bala, memorial, o combate, o ataque. Então ela faz um apanhado de tudo que aconteceu. Então eu acredito que o cangaço ele já tem muitas informações, né? Algumas delas espaçadas. O que a gente já está precisando é juntar essas informações. Já tem muita coisa documentada, mas muita coisa ainda está em aberto, Lemuel. Tem muita coisa ainda da história que não tem documento para provar, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo a pesquisa e o estudo sobre o coronel Antônio Gugel, sobre o diário, a gente encontra ainda muitas peças soltas, né? O coronel é uma testemunha ocular que passa 13 dias com o bando. O coronel chega a Mossoró, não dá entrevista, não tem relato, não tem registro de uma entrevista do coronel Antônio Gugel depois do acontecimento. Ele não presta depoimento em Mossoró. O relato é que tem ele prestou depoimento em Russas, mas não existem os documentos desse depoimento. Aí a gente não tem condições de afirmar por que ele não deu essa entrevista, por que ele não deu o depoimento. Ele era um coronel. Será que a importância dele ser coronel deixaram para lá esse depoimento?
Ou seja, existem vários processos contra Lampião nessa invasão que ele fez no Rio Grande do Norte. Tem o processo de Pau dos Ferros. O coronel Antônio Gugel, que é uma testemunha ocular, que passou 13 dias com o bando, ele não tem o depoimento nesses processos. Ele não foi indagado, ele não deu a versão dele, nem para a imprensa, nem para a polícia. Ele era um coronel, né? Diferentemente da outra pessoa que estava sequestrada com ele, que é a Dona Maria. Ela tem depoimento gravado e tem os registros. Ela prestou esclarecimentos do que aconteceu. Ele não. Nem na época, nem depois. E esse diário, ele é publicizado a partir de um jornal do Rio de Janeiro. Então tem muitas lacunas ainda que dão margem a muitas outras versões que a gente tem sobre a história, que infelizmente a gente não pode provar, mas um dia, quem sabe, esses acontecimentos e essas outras versões podem chegar à tona e podem dar um novo rumo para a história, né? A gente tenta contar uma parte, aquilo que está documentado. Você fez duas colocações aí, Ivanaldo, bem interessantes. A primeira é que o diário do coronel, ele mostra a experiência do coronel com o bando. Até a Lagoa do Saco, a Lagoa do Mato, aliás, antigamente chamava-se Saco. Hoje fica ali nas proximidades do Alto da Conceição, bairro. Logo no diário não consta registro sobre o ataque a Mossoró, a não ser pela versão dos cangaceiros, né, que contavam vantagens. Partindo disso aí, a gente pode observar, pode problematizar, não afirmar, o que a escritora Lúcia colocou para a gente. De que narrar um Lampião ético e respeitoso pode ser entendido, e não é uma afirmativa, como uma estratégia de Lampião para que ele seja registrado no Diário do Coronel como você mesmo disse, não existe bandido 100% bandido. Existe um lado humano, né? Que eu não sei se é bem assim, mas vamos respeitar, né? Então, esse silêncio no diário, quer dizer, eu não acredito que tenha sido proposital, porque ele não podia afirmar como foi o combate se ele não esteve aqui. Nisso o coronel foi muito ético e honesto. Esse silêncio, de que maneira você conseguiu dar voz a um silêncio ou você deixou para lá? Você disse, não, eu não vou mexer nisso, já que não consta no diário, né? Você optou por silenciar, respeitando o coronel, ou você buscou acrescentar nesse silêncio de Mossoró a partir de outras fontes? Não, com certeza a gente tenta fazer um relato. Como é que a gente conseguiu desenvolver o nosso roteiro do documentário? A nossa fonte é o diário do coronel Antônio Gugel. A gente tenta retratar o que está no diário, mas a gente tenta e a gente aplica a narrativa do documentário a partir do que a gente já sabe que aconteceu. Então a gente buscou outras fontes, né? Os livros de Raul, os livros de Sérgio, o livro de Donato, o livro de Raimundo Soares de Brito, que é comentado sobre o que aconteceu em Mossoró. A gente tenta trazer a narrativa e detalhar o que aconteceu em Mossoró. Aquilo, principalmente, que não está no Chuva de Bala e que a gente tem consciência e tem documentos, relatos do que aconteceu, a gente tenta trazer para o documentário. Então, o que aconteceu em Mossoró, a gente tenta retratar no documentário. Por exemplo, poucas pessoas sabem que Mossoró foi muito bárbara com os cangaceiros, né? Mossoró, Cochete, ele foi arrastado ali das imediações da São Vicente até a catedral, ele foi arrastado. E em frente à catedral, um popular achou por bem guardar uma lembrança do cangaceiro, cortou as orelhas dele. Isso não está no Chuva de Bala, mas isso está relatado nos livros e na história. Então a gente tenta resgatar essa parte da história para que não se perca, né? As pessoas não sabem onde está enterrado o Cochete. A história por que não sabe, a gente tenta, né, a partir de especialistas, do que está nos livros, do que está na história, a gente tenta trazer essas informações para que as pessoas tenham conhecimento, né? Existe uma
uma passagem muito interessante, quando os cangaceiros invadem Mossoró, quando eles adentram a cidade, que tinha um oficial, Mossoró tinha um oficial lá, eles entram na casa de um oficial e a farda do oficial estava na sala, né? E Sabino se veste com essa farda, é tanto que ele, quando chega nas proximidades de São Vicente, ele vai de peito aberto visitar o local para ver como é que a trincheira tá armada, e as pessoas não atiram nele porque não têm consciência, não sabem se é um cangaceiro ou se é um oficial, porque ele estava com a farda do oficial. E depois, depois de Mossoró, o coronel até retrata de que eles dizem que essa farda foi roubada de um oficial que eles mataram, mas na verdade eles adentraram nessa casa e ele se veste com essa farda. Isso está retratado no livro de Sérgio, bem retratado, a gente tenta passar isso. Então, tem pequenos acontecimentos, tem diversos acontecimentos da história que aconteceu em Mossoró, que não está no diário, a gente relata que não está no diário, mas a gente conta no nosso documentário para que a gente tenha essa história contada e perpetuada para quem tem interesse de conhecê-la. Interessante essa abordagem que Ivanaldo coloca, porque a imagem que se passa ou se tenta passar de Mossoró, quando a gente estuda esse episódio do cangaço, é de uma cidade pacata, civilizada, progressista e que não era violenta, mas que teve que se armar, se proteger do bando de cangaceiros. Aí você vem as circunstâncias da morte de Jararaca, que foi a polícia que matou, e arrastar cochete da Capela de São Vicente até o átrio da Catedral de Santa Luzia e um transeunte, um morador, cortar as orelhas. Isso simboliza a selvageria e a barbárie que também consta, que também está presente em Mossoró. Então, esses dois episódios, a morte de Jararaca e a forma como o cadáver de Cochete foi tratado, quebra um pouco essa imagem que se tenta construir de Mossoró civilizada. A gente pode fazer essa afirmativa, Ronaldo? Pode sim. A gente precisa muito entender o tempo, Lemuel. Quando a gente conta, quando a gente avalia a história, você sabe muito bem disso, a gente precisa conversar hoje sobre esses acontecimentos é muito bárbaro, né? Mas talvez para a população da época não fosse, porque os cangaceiros eles tinham essa violência, então a violência era tratada com violência. Um dos nossos entrevistados para o documentário é Cicinato, ele escreveu, é um autor aqui de Limoeiro do Norte. Não, é depois. Tabuleiro do Norte. Tabuleiro. A gente foi até Tabuleiro conversar com o Cicinato. Ele diz uma coisa muito interessante. O cangaço tem muito a ver com a ética sertaneja. Ele diz que para entender o cangaço, você precisa entender a ética sertaneja. O que é que tem a ver a ética sertaneja? Nos idos da década de 20 e a década de 30, a justiça com as próprias mãos ela era muito, muito comum. Então, no cangaço, matar cangaceiro era muito comum. Judiar de cangaceiro era muito comum. As volantes tinham muito disso. Né? A volante também a gente retrata também, porque o nosso documentário a gente tenta sintonizar um pouco as pessoas que vão assistir do que era o cangaço. A gente tenta passar o que era o cangaço, retratar um pouco do que aconteceu no cangaço e até o final, né, da história do cangaço lampiônico. Né? A gente tenta dar um retrospecto dessa história. Então, Mossoró não está fora do Nordeste, fora dessa ética. Né? Então, o justiçamento de Jararaca chama muito a atenção pela brutalidade. Agora, o que chama a atenção também é que Jararaca não foi único. A história de Jararaca é contada em diversos livros, é mencionada no Chuva de Bala, mas meio que a gente deixa para lá outros dois cangaceiros que foram, também como Jararaca, mortos em Mossoró num espaço de tempo muito pequeno. Menos de um ano depois, para quem não assistiu o documentário ainda, não sabe da história, dois outros cangaceiros que tinham sido presos
e vieram cumprir pena em Mossoró, estavam presos em Mossoró, que é o Mormaço e o Bronzeado, estavam presos em Mossoró em 28, em março, ou seja, menos de um ano depois do acontecimento de Mossoró. Eles foram igual a Jararaca, a desculpa era que iam ser transferidos para Natal, e eles foram simplesmente assassinados no caminho. Ou seja, 2 outros cangaceiros foram justiçados em Mossoró, e poucas pessoas, não aqueles que estudam, mas popularmente, por não estar no Chuva de Bala, Mossoró passou um pouco a achar que o que aconteceu em Mossoró está lá no Chuva de Bala, e não. Ou seja, menos de um ano depois, 2 outros cangaceiros foram justiçados em Mossoró, né? E uma história interessante também, que pouca gente conhece, pouca gente em Mossoró conhece, é a história de Asa Branca, que terminou sua vida em Mossoró. Ele veio morar em Mossoró. Então, ele morreu na década de 80. Ele está enterrado parede com o túmulo de Jararaca. E a visitação ao túmulo de Jararaca é enorme. Tem outro cangaceiro ali vizinho, as pessoas nem sabem disso. Muitas pessoas nem sabem disso. Então, todas essas historinhas que a gente foi resgatando, que vai se perdendo, quem estuda não, quem estuda sabe, mas a população que gosta dessas histórias vai se perdendo, porque não está na Chuva de Bala. Não está contado no Chuva de Bala, e o Chuva de Bala tem uma repercussão enorme, e as pessoas gostam daquilo e esquecem outras partes da história que também são interessantes. E a gente tenta resgatar isso. Muito, muito boa a sua explanação. Ivanaldo, você falou aí dessa omissão do ataque a Mossoró no diário, uma omissão, óbvio, justificável. O coronel não estava aqui, ele não tinha como descrever o que aconteceu. Ele não é que ele não estivesse em Mossoró, ele estava afastado, estava em outro bairro, estava na zona rural. Quase 2 quilômetros de Quase 2 quilômetros do local onde ocorreu a troca de tiro, a chuva de bala, né? Aí você cita aí algo intrigante, né? Não existiu o processo crime de Mossoró da invasão. Ou seja, o coronel não foi à polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque ele foi uma pessoa sequestrada. Logo, em outras circunstâncias, a vítima iria à delegacia registrar o sequestro para que se abrisse um processo. Essa é a minha compreensão. Eu não sou da área jurídica, mas eu acredito que essa deveria ter sido o processo normal. No entanto, ele não deu nenhum depoimento, silenciou e, pelas suas andanças, pelo seu percurso que você fez para recompor essa história, você acha, ou o que você acha que teria levado o coronel a silenciar? Lemuel, a gente, inclusive há pouco tempo, teve contato com pessoas da família, né, descendentes ainda do coronel. A gente ficou sabendo alguns acontecimentos da vida do coronel, que a gente ainda está em pesquisa, porque o nosso desejo de desenvolver, como a gente comentou no início, o filme, ele ainda existe, a gente está fazendo o roteiro para o filme, vai tentar realizar isso aí. Então, o coronel, ele ficou meio que traumatizado. A informação que a gente tem é que houve algum trauma, a pessoa fica 13 dias, né, sem tomar banho, sem se alimentar direito, correndo de volante, né, sequestrado, sendo zombado, né, porque em alguns momentos no diário ele cita que Sabino gostava ele chama boiar com ele, porque metia pimenta e Sabino gostava de ver o coronel a lágrima escorrendo, né, se alimentando. Então, todos esses detalhes, vamos comprar o livro, né, pessoal? Vamos assistir o documentário. Então, todos esses detalhes estão lá no diário. Então, é um documento muito importante. Todas aquelas pessoas que têm curiosidade e acham interessante essa história, precisam ler esse diário, porque é um personagem que estava lá dentro. Então, voltando para responder sua pergunta, Lemuel, o coronel, ele ficou meio que traumatizado. Relatos que quando ele ficou depois, isso aconteceu na década de 27, né, na década de 20, ele morreu em 50. Ele ficou ainda morando entre Natal e Apodi, né, na época Felipe Guerra era município de Apodi, ali o Brejo era de Apodi, ele tinha residência em Natal e em Apodi,
e no fim da vida ele se estabeleceu no Brejo, voltou, e dizem que ele teve alguns problemas psicológicos no final da vida, né? Muitas pessoas falam que foi ainda pelo trauma, né? Então, essa omissão realmente, a gente não tem condições de afirmar por que existem essas omissões. São explicadas, a gente pode fazer conjecturas, mas realmente a gente não pode afirmar. E existem várias lacunas dessa história que ainda não estão amarradas, né? Por exemplo, pesquisando, outro fato bem interessante que eu descobri é que o resgate, ele passou 13 dias e durante esses 13 dias, o resgate, o dinheiro para liberar ele, correu atrás dele, né? E a pessoa que estava com esse dinheiro, que era 21 conto, quando devolveu, faltava dinheiro, né? Essa história tá documentada. Então, dos 21 contos, faltavam 6 contos. Bem, Ivanaldo, segura seu raciocínio aí. O valor exigido por Lampião era 21. Isso. Quanto Lampião deu para ele quando ele foi libertado? Você tem essa... Foi 100 conto de réis. 100. 165, parece. Pronto, então, veja só. Ele valia 21 e Lampião deu 100. Como é que a gente... São questões aí que a gente não consegue explicar, Lemuel, né? Essas questões aí, e assim, eu tentei não envolver essa polêmica no documentário, não nesse, pode ser que depois a gente, né, faça outras pesquisas e consiga. Existem várias outras histórias que envolvem a família do Coronel Antônio Gugel que relacionam com Lampião, com o bando, né? A arrumação do ataque a Mossoró, que foi organizada lá em Aurora, com a benevolência e o financiamento de Isaías Arruda, também com o envolvimento de Marcilon, tem muito a ver com parte da família do coronel. Tem uma teia aí que precisa ser desvendada. Que precisa ser desvendada. A gente não pode afirmar porque nós não temos fontes que leve a essa relação entre Coronel Isaías Arruda e famílias do Rio Grande do Norte. Dentre elas, a Gugel. Exatamente. Cincinato, ele pesquisou muito, né, a passagem de Lampião lá pelo Ceará, ele é um especialista no assunto. Ele afirma categoricamente que Isaías Arruda foi um dos financiadores da invasão ao Rio Grande do Norte, que tinha como foco Mossoró. Foi um dos financiadores. Mas ele afirma que existem, ele chama potentados do Rio Grande do Norte também envolvidos, né? E a gente sabe que parte do recurso que foi utilizado para preparar a vinda ao Rio Grande do Norte foi do apanhado que Marcilon conseguiu no ataque a Apodi, cerca de 30 dias antes de Mossoró. Então, uma parte do dinheiro Marcilon conseguiu para invadir, para financiar o bando vir, porque não é barato. A ação de Lampião, a tentativa de invasão a Mossoró e Rio Grande do Norte, não foi uma ação barata, né? Estima-se que cada cangaceiro vinha com 500 balas, né? Então eram equipamentos que tinham um valor alto. Então esse financiamento que foi planejado aí lá, todos já têm essa informação, do Isaías Arruda e outros potentados aqui, segundo o Cincinato do Rio Grande do Norte, não foi uma operação barata. Então, algumas informações não estão ainda amarradas, a gente tem ainda muita coisa para desvencilhar. Alguns historiadores fazem conjecturas. Eu prefiro não, também não sou historiador, prefiro não conjecturar, né? Eu prefiro dar vazão ao que está no papel, que está documentado. Infelizmente, Isaías Arruda morreu logo. Já em 28, ele morreu. Rodolfo Fernandes morreu logo. Já em 27 ainda morreu. Então, personalidades que podiam dar uma afirmação do que isso aconteceu, essas testemunhas morreram logo.
O coronel não falou, se calou, então uma parte da história ainda está ainda para a gente descobrir o que aconteceu. Bom, pela sua maneira de falar e citando o Cincinato, é possível problematizar, não afirmar, de que existia um tabuleiro político aí, e nesse tabuleiro, sujeitos históricos importantes do Ceará e do Rio Grande do Norte, incluindo aí a própria classe política de Mossoró, pode ser pensado, não afirmado, do envolvimento político de famílias tradicionais? Seria esse? Lemuel, eu me arrisco a afirmar que sim, porque a gente entende o que é política hoje e faz uma viagem no tempo para aceitar e para já desvencilhar tudo que já está estudado sobre o cangaço. A gente sabe que Lampião ele era financiado pelos coronéis. Nós vivíamos no coronelismo, os coronéis tinham grande poder, né? Então o Lampião tinha essa proteção dos coronéis. Aqui, na parte do Ceará, uma grande proteção, a gente sabe disso. É tanto que ele quando chega no Ceará, ele não faz mais o que vinha fazendo no Estado. Tem esse relato no próprio diário. O coronel ele textualmente cita que Lampião diz que, olha, daqui para frente a gente não faz mais nada. Quando eles entram no Ceará, ou seja, aqui, nesse estado aqui, a gente não comete mais nenhum crime. Ou seja, está descrito. Então, tem uma prova, está no diário, está documentado. E vários outros acontecimentos. Cincinato até, vou citar novamente ele diz, olha, é fato que Lampião nunca fez nada contra o Ceará. Porque ele tinha a proteção e até porque o Ceará também nunca fez nada contra Lampião. E fez depois, né? Depois que ele passa por Mossoró, que a repercussão da tentativa de invadir uma cidade do tamanho de Mossoró foi tanta que o presidente do Ceará foi pressionado também e eles tentam fazer lá, depois de Mossoró, uma emboscada para tentar acabar com o Lampião. Mas voltando à sua indagação, Lemuel. Essa história do coronel e o envolvimento político, ela é muito clara. Né? Ela é muito clara. Quem contrata Macilon é uma personalidade do meio político lá do Apodi que tinha relação com a família Gugel, né? Então a família Gugel tinha relação com a tentativa de invasão. A invasão a Apodi, o que aconteceu a Apodi 30 dias antes do acontecimento em Mossoró. Então os Gugéis têm relação com isso. Isso está comprovado, né? O prefeito de Apodi era adversário da família, então eles fizeram um acerto com Macilon para que Apodi fosse saqueada. Inclusive tem relatos de que a morte do prefeito estava encomendada nessa história que acabou não acontecendo. E esse relato, essa informação política, ela é clara, ela já está documentada, né? Outros envolvimentos de outras personalidades no campo político moçoroense e do Estado é que não existe ainda a comprovação. Existem conjecturas, existem teorias, mas ainda não comprovação. Ivanaldo, você fez um percurso entre várias cidades aqui do Rio Grande do Norte e do Ceará. Pau dos Ferros, Apodi, Felipe Guerra, Limoeiro, Tabuleiro, por algumas das cidades que você percorreu, levantando dados, informações para o seu documentário. Você deve ter tido alguns contatos ou ouvido algumas histórias, algumas curiosidades da passagem de Lampião nessas cidades. Poderia citar algum exemplo para a gente? Sim, são várias, Lemuel, né? Na verdade são várias. Inclusive, assim, o nosso documentário ele ficou em 60 minutos. Mas foi assim, cortando na carne, né, os 60 minutos, porque a gente conversou com muitos especialistas, visitou várias cidades, levantou muitas informações e a gente teve 60 minutos, é um tempo muito
amplo para um documentário. A gente vai participar de alguns festivais, vai inscrever ele em algumas competições. Então, 60 minutos já foi o que a gente conseguiu finalizar, né? Não teve mais, quando a gente chegou em 60, não, daqui eu não corto mais não, né? Mas a gente gravou mais de 5 horas de entrevistas com vários especialistas nessas cidades que você mencionou aí, e conversou com várias pessoas em várias cidades. Algumas coisas nos chamaram a atenção. Quando a gente chega em Limoeiro, Limoeiro é uma cidade totalmente diferente do que a gente vê em Mossoró. Mossoró exalta a bravura, exalta a resistência, e a gente vê o memorial, a gente vê o Chuva de Bala. Mossoró respira essa história, a gente tem orgulho disso. E lá em Limoeiro a gente não notou, a gente não viu. E olha que Limoeiro é uma cidade muito importante para o cangaço. Eu acredito que um dos documentos mais importantes para o cangaço é aquela foto que tem inclusive é uma história bem pitoresca que a gente conta no nosso documentário sobre aquela foto, que tem o bando a cavalo, que tem o coronel, a prova de que o coronel estava sequestrado, que ele está junto com o bando, Dona Maria também, e o outro em Limoeiro tinha outra pessoa sequestrada. Então a prova cabal do sequestro, que é de dentro do bando, é aquela presença do coronel naquela foto. Aquela foto é muito importante para o cangaço, porque é uma foto, uma das únicas fotos que todos os cangaceiros estão identificados. E a identificação daquela foto, a história daquela foto é bem curiosa, e a gente conta isso no documentário. Aquela foto foi tirada em Limoeiro, um dia depois de Mossoró, foi tirada em Limoeiro, né? E Limoeiro não tinha como revelar. O cidadão veio a Mossoró, revela essa foto em Mossoró, e a comunicação não era como a gente tinha hoje. Eles não sabiam como tinha sido em Mossoró, nem que tinha um cangaceiro preso em Mossoró. Então, quando ele revela a foto, que descobre que tem um cangaceiro preso em Mossoró, faz uma cópia daquela foto, e o próprio Jararaca é quem identifica. Então, aquela histórica foto que tem identificação é uma foto muito importante para o cangaço. Então, lá em Limoeiro, tem pouquíssima coisa registrada sobre o cangaço, porque eles não têm o mesmo orgulho que nós temos. Porque, na verdade, Limoeiro estava passando por um momento mais difícil do que Mossoró. É importante dizer que Limoeiro não foi preparada como Mossoró foi preparado. É importante ficar claro que Rodolfo sabia desde dezembro de 26 que Lampião viria a Mossoró. Então o professor Marcílio da UERN, ele cita no nosso documentário que é muito importante relacionar esse tempo. Mossoró teve tempo para se preparar. Além da bravura, teve o tempo para se preparar. Como diz Antônio Francisco, Mossoró atacou Lampião. Mossoró atacou Lampião. Tem também essa informação importantíssima do tempo que Mossoró teve para se preparar. Fomos bravos, resistimos, mas a gente teve tempo para se preparar. Limoeiro não teve esse mesmo tempo. Limoeiro não sabia dessa passagem. Não foi um ataque, porque Lampião não tinha o interesse de atacar, mas Limoeiro avisa, olha, não, pode vir, mandou 2, 3 policiais que tinham na cidade, mandou eles procuraram um rumo, podem vir, receberam os cangaceiros de braços abertos. E lá eles passearam de carro, eles foram recebidos com um banquete. O registro que tem de Lampião e Limoeiro é uma placa na catedral, lá na Catedral de Limoeiro, na praça principal na catedral, aqui em 15 de junho de 1927, passou o herói do sertão, Virgulino Ferreira da Silva. Uma placa de bronze lá Fui procurei no museu, procurei na Academia de Letras. Tem alguns livros, mas pouco se tem sobre Lampião lá. Então isso me chamou muita atenção. Nos contaram algumas histórias de que o comércio abriu, Lampião comprou todo o tecido de seda vermelho que tinha e os comerciantes não cobraram de Lampião. Então a gente tem diversas histórias nessas nossas andanças. Algumas a gente conseguiu colocar no documentário, principalmente, como a gente foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, a gente tenta relacionar muito com a cidade, contar o que aconteceu em Mossoró. Então tudo que não está na Chuva de Bala, que as pessoas não sabem bem, a gente tenta contar nesse documentário para que as pessoas tenham acesso a essa parte tão rica da nossa história. Vanaldo, é possível já projetar o filme, o longa-metragem que você está pensando, ou isso, por enquanto, está na gaveta?
Lemuel, é possível projetar a ideia, a vontade, o interesse, inclusive foi muito importante para mim na pesquisa e na divulgação já do documentário. A gente teve contato com a população de Felipe Guerra, que é uma cidade muito importante, porque é a cidade do Coronel Antônio Gurgel, e ela tem um fato pitoresco, Felipe Guerra. O cenário está lá, está pronto. Para quem não conhece Felipe Guerra, a Cidade Baixa, que é conhecida lá em Felipe Guerra, ela está praticamente do mesmo jeito da década de 20. Então, quando eu joguei essa ideia lá para os políticos e para a população de Felipe Guerra, e eles abraçaram, de que a gente tem o interesse de gravar lá em Felipe Guerra, porque a história é do coronel. E por que eu acredito que essa história ela é uma história completa, ela é cinematográfica? Porque ela tem suspense, ela tem ação, ela tem final feliz, ou seja, ela tem romance. O coronel ele tenta ir resgatar a esposa dele que estava no caminho do cangaço, né? E é interpelado, ele não consegue resgatar a esposa. Fica esse tempo todo sequestrado, passa várias agruras com o bando e no final consegue se libertar, ele volta a se encontrar com a esposa. Então tem toda essa história que tem um cunho cinematográfico, ainda não contada, mas quem sabe se a gente não conta, a gente está aí no processo de desenvolvimento do roteiro, vai fazer o projeto, o governo do estado, ele financia anualmente, né, nessas leis de incentivo, projetos dessa natureza. Esse ano a gente não tinha condições técnicas de participar, porque o roteiro não estava pronto, mas a gente está finalizando o roteiro e vai participar para... A única dificuldade é financeira, é o recurso. A ideia a gente tem, a vontade a gente tem, os atores a gente tem, porque a gente tem uma massa de artistas na região, no estado, muito boas, né? Então a gente quer usar essa mão de obra da local. Então a gente tem esse desejo de contar essa história, né? E fazer um documento aí para a posteridade. E aqui vai o nosso alô para o setor empresarial, a classe política de Felipe Guerra, para apoiar, incentivar a cultura, a arte, o cinema. E essa proposta de Ivanaldo é uma proposta viável, porque além de mostrar um pouco da história de Felipe Guerra, valoriza, porque atrela, agrega valor à história, o cangaço e ao turismo de Felipe Guerra, que vem sendo desenvolvido nos últimos 3 anos com o Seminário do Cangaço, que é realizado lá, já fizemos o 3º. E aí fica o aviso, o convite e o conselho. Abracem a ideia, esse projeto vai realmente ganhar corpo com o passar do tempo e nós teremos um longa-metragem gravado em Felipe Guerra para mostrar ainda mais a todo o Brasil a importância de Felipe Guerra para a temática do cangaço e para a nossa história. Ivanaldo, o que mais você poderia passar para a gente sobre o documentário e sobre a sua experiência nessa viagem pela temática do cangaço? Lemuel, só ampliando sobre Felipe Guerra, sobre a história do coronel. O coronel, a família do coronel foi a família que deu origem ele ainda é, eu acho que tataraneto do primeiro morador de Felipe Guerra, que construiu a primeira casa no Brejo do Apodi, lá ainda no século XVII, no século XVIII. Então, essa história é muito relacionada com o município de Felipe Guerra. Então, a gente tem o desejo de contar essa história, que é uma história nordestina, e contar essa história e com os personagens reais, com a história real, eu acredito que será muito importante, não só para Felipe Guerra, eu acredito que para o cangaço e para o Rio Grande do Norte, porque a gente quer fazer realmente uma produção de uma grande qualidade, contando realmente um fato muito importante da nossa história, que chama a atenção dos nordestinos, do nosso povo, da nossa terra. E dizer que o nosso documentário, ele ainda não está disponível no YouTube, ele será disponibilizado no YouTube
gratuitamente para quem quiser assistir. A gente já gravou as libras, a última coisa que estava faltando. Essa era a linguagem de sinais, a legenda já está finalizada, as libras já está colocada, então a gente finalizou ele. Agora a gente vai passar a exibir ele em alguns canais. A gente já tem contato com a TCM, a gente vai divulgar aí na imprensa quando for a exibição na TCM, na Futura, na UERN, na TV Câmara. Então, a exibição, por enquanto, vai ser nessas emissoras e depois a gente vai disponibilizar ele no YouTube. A gente não pode disponibilizar ele no YouTube agora, porque como ele vai participar de alguns festivais e alguns concursos, ele não pode estar publicado no YouTube. Então, mais para frente, a gente vai publicar ele e quem tem interesse vai poder acessar e poder... Eu acho que é muito importante para quem é professor de história, para a rede pública municipal, que conta realmente a nossa história, para exibir para a criançada, para a população, para todas aquelas pessoas que têm interesse e que gostam da nossa história. Queremos agradecer a vinda do Ivanaldo aqui. Nós tínhamos agendado essa entrevista já há um bom tempo, mas alguns imprevistos impediu a vinda do Ivanaldo. E agradecer a você que nos acompanha e pedir para que você compartilhe a nossa programação, dê o seu like, socialize o nosso trabalho. É importante fortalecer o trabalho e fazer crescer o nosso canal, o nosso podcast. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.